Salve! Ê! Melhor abertura do YouTube possível. O corpo e a escuridão de Barba Negra é explicados como ele tem duas Akuma no Mi? Ah, tudo isso é uma pergunta. Então é o corpo e a escuridão de Barba Negra. Explicados. Como ele tem duas Akuma no Mi? One Piece Teoria. E um canal HQ provando que vídeos com títulos longos não fazem diferença nenhuma pro YouTube. O YouTube ele indica do mesmo jeito, porque ele... Cara, o MangaQ é o canal que eu mais vejo usando o quanto pode ser usado de título no YouTube, tá ligado? Ele faz a redação do Enem, ele faz uma redação melhor do que muita gente só no título do bagulho. E aqui eu já metaforo, tá ligado? Ah, já entendi. Esse daqui é o segredo. Primeiro segredo. Você tá notando que esse cara aqui tem 3 dentes? Falta 3 dentes? Tem não, né? Já começou errado. Falta aqui, ó, 3. Tá vendo que ele ri... Haha. Tá vendo que isso aqui falta 4? E ele ri... Zzz, hahaha. Tá vendo que isso aqui tem todos os dentes? E ele ri... Zzz, hahaha. Sabe o que significa? Dentista. Aqui ele não tinha nenhum plano odontológico. E caiu 3 dentes. Aí ele caiu mais um dente e ele começou a rir... Zzz, hahaha. E aí o que acontece com isso? A gente aprende que ele decidiu ir pro dentista. Após ele ir pro dentista, ele até colocou lentes. Tipo o Whindersson Nunes e tal, sabe? E aí depois que ele colocou, a risada dele ficou mais fonética. Ele começou a rir como zzz, hahaha. É essa a explicação. Metaforei, já era, gente. E é por isso que ele consegue comer 12 Akuma no Mi, porque quem no universo de Naruto vai no dentista consegue comer mais de uma Akuma no Mi. Puta. Não, eu nem sei porque eu vou ver esse vídeo, porque eu já metaforei. Já... Mano, nem preciso dar play, mas eu vou dar play aqui só por... Ai, porque eu considero muito aqui o canal MangaQ, então, porra, vou dar play, mas só por isso, porque eu já sei que é isso. Um corpo estranho, um garoto que nunca dorme, 2 Akumas no Mi, um plano de vida inteiro. Barba Negra tem tantos mistérios na sua concepção que rivaliza com a obra inteira de One Piece. O que Luffy e Zoro viram lá na ilha de Jaya não era ele, e sim eles. Eles falaram sobre a tripulação do Barba Negra ou viram algo a mais? Uma coisa é certa, Oda colocou pontos dentro do mangá mostrando que realmente Barba Negra não é ele e sim eles. Quer saber o segredo do corpo estranho e de toda a escuridão que envolve Marshall e Teach? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Alguém comentou, os roteiros do Ivan são muito bons. Do Evandro são muito bons. E eu só tenho uma coisa pra você. Sim, vamos lá. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo uma teoria sobre o Barba Negra que eu não conhecia e eu achei muito legal. Apesar de toda a parte teórica que envolve a base da teoria. Ele joga Magic. Isso daqui é uma coleção de mocks que ele tem. Não é? As cartas de Zero Mana? Caraca! Mano, caralho, velho. Porra. Tamo junto, Evandro. Vamos jogar Magic um dia junto. Caralho, que da hora. Eu tô pirando só ali no cenário agora. Porra. Nossa. Enfim, vamos lá. Tem fatos dentro do mangá que comprovam que sim, talvez Barba Negra não seja ele, sim eles. O corpo estranho, por que não dorme, o segredo da Yami Yami no Mi. Tudo isso pode ser ligado nessa teoria, então assiste até o final. Se você... E eu esqueci de avisar aqui no YouTube. Eu esqueci de avisar e eu vou avisar agora pra vocês que é o quê? O Evandro, ele vai participar do nosso Tiercast lá na Twitch. Então me siga nas redes sociais, siga a Twitch para quando começar você ir lá e já conferir. Ativa as notificações lá. Lá você precisa ativar a notificação do seu celular, ter a notificação aceita no celular e você precisa ter o seu e-mail da Twitch confirmado. Se você não confirmar o e-mail, eles não conseguem mandar a notificação. Mano, faça isso para vocês saberem quando eu vou começar as lives aí. Mas em breve ele já vai estar fazendo o nosso Tiercast, o nosso podcast, ele vai
fazer um ranking de One Piece com a gente. E também ele topou participar de um projeto que vai começar em julho de 2021, provavelmente aí no meio de julho, que eu vou esperar chegar as férias, que é um RPG que a gente vai fazer tipo do Cellbit, só que no universo de One Piece. Sim, iremos fazer isso, um RPG com várias pessoas. Eu vou ser um personagem, eu não vou ser o mestre porque eu não manjo todo o universo, mas faremos, e ele já topou fazer, ele já topou jogar com a gente, então vai rolar um RPG tipo do Cellbit, só que no universo de One Piece, obviamente com novos personagens que a gente vai criar, envolvendo vai ser praticamente uma paródia de One Piece, né? Porque não pode fazer o bagulho de One Piece, mas vai ser uma paródia de One Piece no universo de One Piece, já entenderam? Tamo junto, então fiquem lá, sigam que esse projeto vai acontecer lá no meu canal. Então, Sim Sou Silva, lá no site Roxo, tamo junto. Se tiver alguma teoria muito legal que você acha interessante, pode mandar no e-mail lá que eu dou uma estudada e tento trazer aqui pro canal. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo, aprendam um pouquinho mais e fiquem bem confusos com quem é de verdade. Confusão eu tô de boa. Parte da confusão, check. Primeiro vamos falar aqui um pouquinho sobre duas teorias bem conhecidas no meio de One Piece que explicam ou tentam explicar por que Barba Negra tem duas Akuma no Mi, mas que a própria história acaba provando que essas teorias estão incorretas. A primeira diz que seria uma habilidade especial da Yami Yami no Mi que permitiria o seu usuário comer uma segunda fruta. A outra teoria, bem conhecida, diz que Tite havia comido uma fruta antes mesmo de consumir a Yami Yami no Mi. Quem sabe aí uma zoa mítica que o fez se transformar em um Cerberus, uma criatura de 3 cabeças. E portanto o Tite poderia comer uma fruta com cada uma das 3 cabeças desse zoa mítico. Mas pense sobre isso, o próprio Gorosei disse que ninguém nunca antes havia comido duas Akuma no Mi e permanecido vivo. Estamos falando aqui das pessoas para quem o hipergênio Vegapunk trabalha. Se houvesse qualquer exceção, eles saberiam disso com toda certeza. O Gorosei ficou perplexo com o que Tite fez, porque ninguém pode comer duas Akuma no Mi como eles próprios disseram. Agora, se Barba Negra tivesse essa fruta mítica Zoan, ele morreria da mesma forma assim que comesse a Yami Yami no Mi, porque ainda seria o mesmo corpo. Temos exemplo Orochi com suas 8 cabeças, ele não pode comer uma fruta para cada uma das cabeças. Caraca, mas aí, e se ele comer uma fruta que dá poder de comer mais de uma fruta? E se ele comeu a fruta no Mi? A fruta que te dá poder de comer várias frutas. A Feira no Mi. Tá ligado? A Feira no Mi? É isso. Ele poderia ter comido. Cabeças da Yamata no Orochi. Jaburá e Blueno da CP9 nos disseram um pouquinho mais sobre as Akuma no Mi lá em Enies Lobby. E como é impossível comer duas porque o seu corpo explodirá segundo as lendas. A mesma coisa aconteceria se fosse uma habilidade especial da Yami Yami no Mi. Ainda seria o mesmo corpo e ele explodiria. Ou por mais que ele guardasse a essência de outro fruto na escuridão da fruta, seria uma coisa muito vaga e sem uso. As frutas alteram o DNA do seu usuário e caso tivesse um caso parecido e fosse tão fácil assim ter duas Akuma no Mi, pelo menos o Gorosei saberia disso. Ou simplesmente o homem que está ao lado deles e que Oda disse que vai explicar o que são as Akuma no Mi também saberiam. Vegapunk teria alguma anotação sobre isso. Mas se não é nenhuma dessas teorias, o que seria então? Dentista. Investigando mais a fundo as origens de Barba Negra, Oda se inspirou não só no Barba Negra da vida real. Ele pega outros fragmentos da história real e cria piratas do mundo de One Piece. Um bom exemplo é que o nome verdadeiro do Barba Negra na vida real era Edward Sat ou Tite. Historiadores não sabem ao certo o verdadeiro sobrenome nem como é escrito. E o que o Oda fez com tudo isso? Pegou esses 3 nomes e criou 3 personagens. Edward Newgate, Sat, o cozinheiro, e Tite, o Barba Negra. Esse é apenas um exemplo e olhando todo o contexto do nosso Barba Negra de One Piece, podemos achar mais coisas históricas ligadas a ele. Ele pode ter sido inspirado pelos verdadeiros piratas otomanos bem famosos dos mares reais, os irmãos Barbarossa ou os irmãos Barba Vermelha, chamadas Kizir, Isaac e Arudi. Algo curioso e que certos nomes nas informações destes piratas acabam coincidindo com os membros da tripulação do Barba Negra de One Piece. A mãe dos irmãos Barbarossa tinha o nome de Catarina. E sabemos que um dos membros da tripulação
de Marshall de Tite tem o nome de Catarina Devon. Em teoria, é dito que esses piratas verdadeiros navegavam sob a bandeira da lua crescente como Jolly Roger. E considerando que eles eram piratas turcos, a bandeira da Turquia nos mostra sim uma lua crescente e faz mais sentido ainda quando vemos que Catarina Devon também é conhecida como a caçadora da lua crescente. Da mesma forma que isto também nos remete à imagem de Barba Negra ainda criança e chorando enquanto olha para uma lua crescente nos céus. Bom, na história desses piratas reais também entraram em conflito com um grupo chamado os Cavaleiros de San Juan, que acaba fazendo uma referência direta a San Juan Wolf, outro membro. Mano, parece muito, muito. Sabe quem? Do Flow Podcast. Não, Monark. O Igor 3K. Velho. Meu amigo, vamos lá. O tripulante de Barba Negra. Bom, é aí que toda a teoria começa. Que Barba Negra Caraca, teria mano. 2 irmãos gêmeos além dele, assim como os piratas Barba Rossa. Pode parecer maluco, mas escuta até o final. Sabemos que a bandeira dos piratas em One Piece são uma identificação com o Jolly Roger, que remete sempre ao seu capitão. Luffy tem uma caveira com seu emblemático chapéu de palha. Barba Branca, uma caveira com sua clássica bigodeira. E Shanks, uma caveira com 3 cicatrizes no seu olho. Por que Barba Negra tem 3 crânios na sua bandeira? Essa é a resposta que queremos. 1 mais 1 é igual a 2. Pode ser a representação dos seus 3 irmãos. No capítulo 225, Barba Negra tem o seu icônico discurso sobre os sonhos dos homens nunca tem fim. E Luffy e Zoro... Ó, tem um bagulho que se chama... Tem pessoas, eu não sei se você sabe, que tem DNA de mais de uma pessoa dentro dela. Por quê? Quando na parte do desenvolvimento uterino, ela tem um irmão gêmeo, só que ele é absorvido, tá ligado? Um absorve o outro. E aí esse DNA aqui, ele não se desenvolve, só que ele fica dentro. E a pessoa simplesmente se desenvolve com o irmão dentro dele. Tipo, de verdade, existem casos assim. Tem casos que a pessoa vai fazer um teste de DNA e dá um DNA duplo. Tá ligado? Ela tem 2 DNAs. Como assim? Porque o irmão tá dentro de você. O seu irmão tá dentro de você. Então, pode ser um caso. Ele poderia ter trigêmeos. E só que ele absorveu os outros 2 no nascimento. Na hora de desenvolver. Deixam o local quando Nami pergunta quem era aquele. E ela recebe a resposta de que não era ele. Ou ele foi pro dentista. Sim, eles. Esta é uma das páginas mais complexas de One Piece, não só pelo discurso de Barba Negra, mas por essa pequena passagem. Eles podem, sim, estar falando da tripulação do próprio Barba Negra que estava nos arredores de Jaya, como também podem estar falando do próprio Barba Negra e o seu corpo estranho. Independente de qual seja a resposta que você queira escolher para estas páginas, ambas exigem haki de observação. E sabemos que o haki existia no pré-time skip de forma embrionária. O próprio haki do rei surgiu logo no primeiro capítulo de One Piece com Shanks e o Rei dos Mares. O Ryuou que Luffy treina hoje em Wano é o mesmo que o mestre de Zoro ensinou pra ele quando criança. Então o haki sempre esteve na série, só não foi desenvolvido ou mesmo nomeado oficialmente até depois do salto do tempo, o time skip. Mas sim, esta cena está bem implícito que eles viram algo que uma pessoa normal não conseguiria ver. Nami, por exemplo, não percebeu nada e quem sabe tenham notado algo diferente no próprio Barba Negra. É a linha que a gente vai seguir aqui para esse vídeo. Então o eles que Zoro e Luffy usou pode ser para Tite e não a sua tripulação. É engraçado que até a risada do Barba Negra muda aqui nesse ponto. Óbvio que pode ser um erro de tradução, mas eu fui conferir em outras scans de outras línguas e realmente nesse ponto a risada do Barba Negra não é a sua característica zhahaha. Tem uma alteração nesse pequeno balão, mas não levem muito em consideração, pois como eu disse pode ser apenas um erro. Pra saber se isso aqui é um erro de tradução é só a gente ver a onomatopeia em japonês, né? Tipo, a gente pode ver se muda a escrita. Ah, Silvio, mas eu não entendo japonês. Se muda a escrita, muda, tá ligado?
de tradução, mas fica esse fato curioso que a risada do Barba Negra nesse ponto é diferente. Bom, considerando então que o Barba Negra seria eles, como é possível que Teach seja mais de uma pessoa ou que os seus 3 irmãos existam ao mesmo tempo com a Yami Yami no Mi, fruto que ele parece buscar desde sempre? Mesmo quando entrou no navio do Barba Branca, ele já tinha um plano em mente. Após roubar a fruta do cozinheiro, Barba Negra acabou partindo do navio do Barba Branca e iniciou então sua jornada, o seu grande plano ainda desconhecido por nós. Com a Yami Yami no Mi em posse agora, ele pode absorver qualquer coisa e obviamente pode libertá-las quando quiser. Quando criança, sabemos que o Barba Negra sofreu muito por aquela imagem dele chorando, devido a algum tipo de trauma ainda desconhecido. Ele teria feito um plano ou talvez um juramento de se tornar o rei do mundo naquele ponto junto dos seus irmãos. Os irmãos concordariam em cooperar com o Barba Negra, mas essa causa é estranha pelo passar do tempo. Nunca vimos nada desses tais irmãos quando ele era criança. Se quiser uma linha que eu gosto bastante para explicar aqui, porque desde criança Barba Negra não dorme, por exemplo, é que talvez o antigo usuário da Yami Yami no Mi tenha de alguma forma unido os 3 irmãos através de um black hole, formando um único corpo com 3 pessoas dentro. Um corpo estranho que nunca dorme, onde temos 3 irmãos que se revezam no sono. Se quiser outra linha, temos Vegapunk e seus experimentos, mas com a Yami Yami no Mi, Barba Negra pode mudar e liberar esses supostos irmãos. O fato é que essa parte entra muito na teoria, mas quando você vai pro mangá, aí as coisas ficam interessantes. Percebe que essa teoria tem mais sentido do que você imagina quando vê os fatos que são irrefutáveis desenhados pelo próprio Oda. Se você for no mangá agora, mais precisamente lá no capítulo 542, é quando os supostos outros irmãos aparecem. Reparem nessas cenas. Elas acontecem entre o capítulo 542 e 543. Os dentes faltando quando o Barba Negra fala. A posição dos dentes faltando e por fim todos os dentes no lugar. Oda... Isso é claro. Isso daqui eu falei zoando, mas eu já tinha entendido o bagulho da risada dos dentes no começo, claro, né? Isso aqui a gente sabe que a gente vai fingir que não é dentista, mas a gente já descobriu que é dentista. Vamos fingir aqui, vamos deixar o Evandro achar que ele descobriu. A gente sabe que o poder vem do dentista. Isso aqui ficou claro pra gente, mas vamos entrar na dele, tá ligado? Mas não, ó, mas sim, mas não. Mas, ó, mas não, mas sim, mas aqui não, mas aqui... Isso aqui é muito fácil de você desenhar, tá ligado? Isso aqui seria um bagulho muito óbvio de você fazer. Então, isso aqui é uma dica. Na cara, pra quem quiser se ver. Isso aqui é uma dica. É tão simples você, de design de personagem, você saber quais dentes faltam. Isso aqui não ia ser à toa. Não errar isso daqui de propósito. Foi propositalmente colocado para nos mostrar as variações que Barba Negra sofre em sua personalidade enquanto ele fala. Se você olhar os capítulos 575 e 576, vai ver o mesmo padrão. Em cada quadro, Barba Negra muda sua persona e muda os seus dentes. Se lembrem quando Barba Negra encontrou o Luffy lá na prisão de Impel Down e ele acaba dizendo pro nosso garoto de borracha: o seu haki melhorou desde a última vez que a gente se viu. Você já pensou no que diabos Teach queria dizer com esse fato? Pensem bem, galera, os dois nunca brigaram antes, ele não conhece o poder do Luffy. Então como ele poderia saber se o haki do Luffy melhorou ou não? Certamente ele não quis dizer sobre haki de armamento aqui nesse ponto. E é até meio óbvio porque a Yami Yami no Mi é a única logia que você não precisa de haki para atingir o seu usuário. Foi o que Teach chamou de ponto fraco. Barba Negra estava falando sobre o haki de observação de Luffy, porque foi assim que Luffy e Zoro descobriram algo sobre ele lá em Jaya. Que Teach é realmente mais de uma pessoa. O corpo estranho que Marco disse que existia é porque eles também acabaram percebendo algo estranho, só não sabiam explicar o que diabos era aquilo. Então, seguindo esta linha de que Barba Negra tem 2 irmãos gêmeos, ele seria um total de 3. Quando ele comeu a Yami Yami no Mi, Teach acabou utilizando a capacidade desse fruto
para esconder ou liberar seus irmãos dentro dele. E por isso eles o cobriram antes dele comer o fruto do Barba Branca lá em Marineford. Ele teve que deixar seu suposto irmão sair para comer esta fruta. Barba Negra fez uma apresentação como se fosse um verdadeiro show de mágica. E todos sabemos que as mágicas têm uma explicação lógica por trás dela. É sempre um truque que engana a quem assiste. E quando você viu Barba Negra em Marineford utilizando dois poderes diferentes em cada uma das suas mãos, talvez a mão que usava a habilidade de Barba Branca não era realmente a mão de Teach, e sim de um dos seus irmãos. Teach usou a Yami Yami no Mi para trocar de lugar com o braço do seu irmão. Se você acha que o Teach usa uma fruta diferente em cada metade do seu corpo, também está completamente errado. Nestas cenas aqui dá para você notar que ele usa os poderes em qualquer um dos lados, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Se lembra dos dentes que sempre mudam? Pois bem, aqui nesse quadro os anéis da mão direita desaparecem. A mesma mão que ele tinha acabado de usar o poder da Gura Gura no Mi. A escuridão não tem limites. Ele pode puxar a mão, a perna, a cabeça para dentro e soltar a mão, a perna ou a cabeça de qualquer irmão. Eles os cobririam em Marineford porque ele teve que deixar esse suposto irmão sair para comer a fruta do Barba Branca. E ele não queria que as pessoas descobrissem o seu verdadeiro segredo. Teach comeu a Logia mais forte. Um irmão pode ter comido a Paramécia mais forte. E agora o terceiro irmão, que provavelmente deve surgir e comer o Zoan mítico mais forte de todos. Esta pode ser a verdade por trás do corpo estranho de Barba Negra. E é isso, galera, apesar de ser uma teoria, tem muitas coisas interessantes. Essa inspiração dos piratas do Barba Negra ligado aos piratas otomanos, os três irmãos, junto com o Jolly Roger do Barba Negra, pode nos indicar que existe sim algo por trás disso. Talvez a parte mais complexa para se explicar dentro desta teoria é aonde estão os irmãos deles, aonde eles estiveram, aonde eles ficaram quando Barba Negra era criança. Ao mesmo ponto que, se você olhar cada uma dessas páginas, vai notar desde a risada, que pode ser um erro de tradução, mas os dentes mudam, os anéis desaparecem. Isso aí é certeza. Tem muita coisa interessante isso acontecendo com Barba Negra em cada um dos seus quadros. Eu recomendo para você, teorista de plantão, começar a destrinchar aí todas as aparições dele, que eu tenho certeza que você vai ficar bem confuso. Oda não esqueceu de desenhar esses detalhes. Claro que não. Colocou propositalmente. Mas 100%. o que você acha? Quero saber o que realmente vocês Barba acham. Negra ter três irmãos? Deixa aqui embaixo, quero saber sobre. 3 irmãos ou odontologia? Eu quero saber de vocês. Pessoas, chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei aqui, eu tô maluco pra teorizar. E é o seguinte, eu vou começar a ler One Piece com vocês, aquele esquema maluco que eu falei, essas coisas todas. Espero que vocês queiram ler comigo, né? Eu não vou mostrar na tela, a gente vai ler cada um no seu quadrado. Eu vou ler aqui, a gente vai conversando capítulo a capítulo. Eu vou ler todos, eu pretendo, né? Ler todos os 1000 capítulos, mais de 1000 capítulos. Por quê? Porque eu quero chegar nos semanais. Por quê? Porque eu quero estar nesse hype. Eu quero fazer parte dessas teorias. Eu quero fazer parte desse hype. Eu quero estar aqui, ó, olhando. E aí, cadê o detalhe? Eu sou o cara dos detalhes. Eu sou maluco que consegue achar odontologia onde não existe. Então eu quero conferir isso aqui com vocês. Espero que vocês estejam comigo nessa. É isso, pessoas. Boruto, a gente tá no 13. Vamos ler bastante essa semana aí. Vamos chegar nos mensais também. Tamo junto, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Pega no meu. Tchau.